Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, professor Viegas, professor Elton Dornelles, professor Felipe Fraga. Hoje é a nossa 25ª live, Elton. Eu que fiz as 25, né? Todas, o Elton não participou de todas, né? E o Felipe entrou depois. Mas já são 25 lives dos três mosqueteiros, né? Do nosso quadro. E hoje a gente vai falar sobre a política durante a pandemia. É um assunto que eu não domino muito, porque eu sou das exatas, né? Então hoje eu vou estar como mero mediador aí, né? Acompanhando e aprendendo, né? Aprendendo com os colegas aí. O nosso convidado especial de hoje, né? Especialista no assunto aí, é o professor Tadeu César, né? Que é sociólogo. Depois eles me corrigem se eu estiver errado nas informações aí. E também eu não queria deixar de falar, né? Acho que a gente vai ter que abordar esse tema hoje, porque a página Café com o Professor Viegas sempre aborda, né, os temas mais polêmicos, né? E acho que a gente não pode deixar de falar do fato ocorrido aí durante a semana no Carrefour, né? Com o José Alberto, né? Que é uma situação aí que acabou falecendo, infelizmente, né? Pelo fato, né, de racismo, né? Então a gente acho que vai ter que abordar, né, esse assunto hoje, embora eu seja um branquelo aí, às vezes eu me sinto até meio constrangido de falar sobre esse assunto, né, porque eu não passei por racismo, mas eu me coloco, né, na situação do próximo aí, e é uma coisa que a gente pode se indignar, como, né, mesmo sendo branco, a gente pode se indignar com a situação, né, não pode mais acontecer esse tipo de coisa em pleno 2020. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com a política, né? Principalmente por esse atual governo federal aí, que se omite, né? O presidente não fala nada sobre o assunto, o vice-presidente diz que não existe racismo, né? Então, acho que o que está acontecendo no Brasil hoje é muito em função da política, né? Também, né? E eu queria também pedir para o pessoal seguir a página Café com o Professor Viegas, né? O pessoal às vezes entra aí na live e não segue a página e aí não é notificado quando está acontecendo alguma live, né? Então eu pediria para o pessoal aí que está entrando pela primeira vez na página Café com o Professor Viegas, seguir a página. Também, se não gosta de assistir a live no Facebook, tem a opção de assistir a versão com os melhores momentos, né? Editada lá no meu canal do Professor Viegas no YouTube. Já peço para o pessoal se inscrever. Eu estou ressaltando bastante isso, porque agora também tem a opção de se escutar, né, ouvir um podcast, né? Então é sempre bom a gente falar, né, algumas coisas, né? Também falar da parceria que a gente tem aí com o AL Podcast, que é o podcast aí da Escola André Leão Puente, né? Idealizada pelo nosso colega mosqueteiro aí, o Felipe Vidal Fraga, que é diretor dessa escola, né? Então a gente tem uma parceria agora forte aí, né? Nesse sentido. E eu vou passar então a palavra para o professor Elton, depois para o professor Felipe, já dá boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, e depois para o nosso convidado aí começar a responder algumas questões. Fala, Elton! Oi! Fala, Elton, professor Benedito Tadeu César, é um prazer imenso ter o senhor aqui no nosso canal. Eu fui seu aluno, né? É bem provável que o senhor não lembre, né? Com essa barba, eu não usava essa barba. Não. E eu também fui para a faculdade meio tarde, né? Eu me formei. E era bom aluno? Como quer saber? E eu fiz questão de lhe convidar por causa que nós temos no magistério, né? Não sei qual é o seu nível de acompanhamento, mas nós temos no magistério, lamentavelmente, um percentual muito grande de professores, por diversas razões, não acompanham política, né? Não entendem a importância da política. Os alunos questionam a gente em sala de aula, né? Muitos professores que são alienados desse assunto, e isso é preocupante porque, né, isso acaba ocasionando
muitas situações negativas para nós, aí, perdas de direitos e tudo mais, né? E assim, eu fiz questão de convidar o senhor para essa live, principalmente para esse aspecto, para mostrar para os professores a importância, né, da política no nosso papel profissional, no nosso papel na sala de aula, nossa relação com os alunos, né? A gente tem que evoluir nisso, e tem que evoluir muito, né? Porque o nosso aluno não pode sair da escola alienado, né? E achar que vai aprender isso na faculdade, não. Ele tem que sair do ensino médio já tendo uma postura cidadã, né? Já sabendo a sua luta e as suas reivindicações. Enfim, então, assim, eu estou muito feliz que o senhor está aqui, agradeço muito a sua presença, eu me sinto honrado com a sua presença aqui, já assisto muito programa com o senhor vai muito na rádio, o senhor vai muito na TV, eu assisto muito, o senhor não tem medo de polêmica, o senhor bate de frente com esses reacionários, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor e é um prazer tê-lo aqui. Então tá, Filipão. Da mesma forma também, já agradecendo a presença do convidado aí, né? No início ali o Sandro então já citou a questão que aconteceu ontem aí com o João Alberto, né? Então realmente já expressando aí os nossos sentimentos da família, porque muitas vezes a gente fala quando acontece alguma coisa nesse sentido e esquece que a vítima tem uma família, né? Então já expressando aí os nossos sentimentos. E já que o Sandro citou a nossa parceria com a escola, né? Quem já nos assistiu e o convidado talvez não saiba, eu sou diretor de uma escola pública e ontem nós tivemos então uma live exatamente em alusão ao Dia da Consciência Negra. Uma das nossas professoras foi no ato e entrou de lá também comentando como é que estava. Quem estiver nos assistindo e quiser conferir lá na página ou no canal da escola, pode encontrar lá, então, o bate-papo onde nós convidamos ex-alunos pretos para participarem, então, falarem sobre seus anos de escola, falarem sobre questões de racismo que sofreram dentro e fora da escola e o pós-escola, né? Então, desejando que nós tenhamos um bom bate-papo aqui e que nós possamos aprender e ter uma troca aqui com o convidado. Então tá, vamos passar a palavra para o nosso convidado aí, o professor Benedito Tadeu César. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Viegas, professor Elton, professor Felipe, e boa tarde os que nos acompanham aqui, né? Bom, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Na verdade, hoje é efetivamente uma live dos Três Mosqueteiros, né? Porque os Três Mosqueteiros, na verdade, eram 4. Não sabia. Né? No livro do Alexandre Dumas eram 4 mosqueteiros, né? Apesar de se chamarem 3. Como somos 4 professores hoje, né? Então somos 4 os 3 mosqueteiros. Né? Bom, tem muita coisa para se falar, né? Essa coisa da importância, né? Bom, primeiro a gente tem que falar do fato lamentável de ontem, né? Nós tínhamos no comitê, nós sempre às sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, que eu sou um dos coordenadores, o Viegas estava falando aqui que fez 25 lives, né? Nós estamos também, olha, acho que a gente fez quantas mesas nós estamos fazendo, bom, desde o começo da pandemia. Então, todas as sextas-feiras nós fazemos. E nós estamos agora criando também uma rádio web, tá? Todos os dias, tá? Todos os dias de manhã, das 8 às 9, nós temos no YouTube, no Facebook, junto com a Rede Soberania, com o Brasil de Fato. Então, qualquer um dos canais, tanto do Comitê, quanto da Rede Soberania, quanto do Brasil de Fato, a gente tem um programa que chama Bom Dia Democracia, tá? Que depois fica disponível. Né? E tem também uma rádio web que a gente está criando, por enquanto tem pouquíssimas atividades, mas que chama Estação Democracia. Tá? Então, fica o convite aí para todo mundo. Ontem nós íamos fazer uma live que era exatamente sobre a consciência negra, né, o Dia da Consciência Negra, e estaríamos presente a bancada negra. Né? Pela primeira vez, Porto Alegre elegeu
uma bancada negra, com 5 vereadoras e um vereador negro. Né? Então, isso é muito importante, nós vimos fazer na data do coisa. Já tinha havido um episódio durante a semana do Walter Nagstein, né, atual vereador de Porto Alegre e candidato a prefeito, que teve pouquíssimos votos, teve 20 mil votos, né, bolsonarista, né, e que fez uma live ofensiva, né, aos negros, aos pobres, né, dizendo que a Câmara de Vereadores era péssima, eleita, né, porque tinha negros, tinha pobres, né, tinham negros desqualificados que tinham se valido da política de cotas para chegar à universidade. Né? Bom, né, além, né, da injúria racista, talvez do crime de racismo, né, também mal informado, né, porque todos eles são estudantes e universitários, pós-graduados, né, os eleitos. Nas cotas, as cotas representaram não um rebaixamento do nível, como muita gente dizia que iria acontecer, né? Eu lutei para que se instalassem as cotas na URGS, onde eu lecionava na época, agora estou aposentado, né? E um discurso daqueles que eram contrários era que ia rebaixar o nível da universidade, porque ia entrar gente mal preparada. O que aconteceu é que, no Brasil todo, os alunos cotistas têm na média, têm um aproveitamento, um rendimento maior do que os não cotistas. Né? Então, em vez de diminuir o nível, aumentou. Tá? Bom, mas ontem nós fomos surpreendidos, né? Amanheceu o dia da consciência negra, amanhecemos todos nós com a notícia daquele ato selvagem, né? Com um espancamento, com aquele vídeo e tal. Nós desmarcamos a live porque fomos todos para a manifestação, né? Foi uma manifestação importante ali na frente do Carrefour, umas 1.000, 2.000 pessoas, eu não sei mensurar, mas tinha bastante gente. Isso aconteceu em várias cidades do Rio Grande do Sul, no Brasil, e repercutiu no mundo. Né? Mas muito importante foi a presença de negros e negras ali na frente do Carrefour. Né? Muitas vezes você tem manifestações desse tipo e que tem a vanguarda, né? Os mais politizados e tal. E é aí quando você tem, né? Óbvio que tinha os politizados e tal, mas você via que tinha muita gente que estava, talvez, numa primeira manifestação ali. E isso é muito bom. Né? A outra questão, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar na abertura aqui, porque eu começo a falar, vocês sabem, todos nós somos professores, e nós, professores, temos esse mau hábito, a gente começa a falar e vai falando. Sim. Não, o senhor pode ficar à vontade, mas eu vou também colocar uns tópicos aí para a gente ir trabalhando em cima desses tópicos, né? Elaborados pelo professor Elton aí, né? Que é o especialista, mas o senhor pode... Elton, quando é que tu fosse meu aluno? Não sei. 92, 93, por aí, faz tempo. Foi logo que eu cheguei aqui, então. Porque eu vim para cá, né? Eu me transferi para o Rio Grande do Sul, para a URGS, em 92. Tá? Então, foi logo que eu estava... No comecinho. E tu fizeste o quê? Qual é o teu curso de graduação? Ciências Sociais, Sociologia. Ciências Sociais, tá. Então, a minha formação, né, na verdade, eu fiz Ciências Sociais de graduação, depois eu fiz mestrado em Antropologia Social, tenho uma tese, a primeira tese acadêmica, né, sobre torcidas organizadas no Brasil, trabalhei com os Gaviões da Fiel, tá? Depois eu fiz o doutorado, né, em estrutura social brasileira, em ciências sociais, com ênfase, né, em estrutura social brasileira, portanto, um doutorado em sociologia, ambos os títulos foram obtidos na Unicamp, né, mas acabei me dedicando, né, à ciência política, tá, aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Tá, e... Né,
Bom, e vocês falaram, né, de uma coisa importante, né, que eu acho que foi o Felipe que falou da importância, né, eu acho que o Elton, bom, todos vocês, né, sobre a questão dos professores entenderem a importância da política, né? Há todo um movimento hoje, inclusive, da escola sem partido, né? Que é uma grande bobagem, né? Porque lá, na verdade, a escola sem partido é isso sim levar um partido, levar uma ideologia para dentro da escola, né? A escola tem obrigação não de ter um alinhamento partidário, mas de formar, além, né, das disciplinas específicas, das matérias que a gente transfere para os nossos alunos, que a gente trabalha com os nossos alunos, né, do conhecimento que a gente adquire junto com eles, tem também como uma responsabilidade muito grande a formação do pensamento crítico, né? Sem isso, na verdade, não tem ciência, né? Sim. Tá? A gente né? Às vezes, mas para que serve sociologia? Para que serve filosofia? Tal, né? Sem isso, gente, não adianta, né, estudar matemática, engenharia, quer dizer, essas coisas todas, né, a formação do pensamento crítico é fundamental para o próprio desenvolvimento científico, em todas as áreas. Né? Porque senão a gente não produz as revoluções científicas. Isso aí. Então, é fundamental. E se nós, como cidadãos, né, não nos preocuparmos com o meio social, né, e político em que a gente vive, a gente, né, na Grécia, o próprio Aristóteles faz referência a isso, né, no livro dele, A Política, né, mas na Grécia, né, que é tido como berço da democracia, tal, que era uma democracia muito, muito específica, né, porque era a democracia de uma minoria de proprietários, né, e que brancos, obviamente, né, apesar de que a Grécia fica ali, né, numa região de grande fluxo, né, com o Oriente e tal, né, mas também né, de homens, né, brancos, né, proprietários. Né? As mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam, os que não eram proprietários, não só os não escravos, não faziam política. Né? Mas aqueles, né, dentro desse universo aí, que é muito restrito, né, que seriam os cidadãos, né, que participariam da política, os que não participavam eram chamados, né, na Grécia de ídios, né, e eram considerados, e o Aristóteles considera, como não integralmente humanos, não integralmente homens, né, porque, né, a participação política é que te conforma como cidadão e como um homem, né, plenamente integrado no meio em que ele vive. Sim. Né? Então, as pessoas têm que entender isso. Não é questão de estar alinhado com tal e qual ideologia ou de tal ou qual partido. Né? Mas você precisa, se você quiser ter alinhamento partidário, isso é uma opção pessoal de cada um. Né? Mas é importante que você tenha uma vida coletiva. A política é isso. Sim. Né? A política é o envolvimento público das pessoas, o envolvimento na vida coletiva, né? E a maneira, né, de se organizar a vida coletiva. Então, nós não podemos fugir, né, dessa responsabilidade, senão nós vamos deixar de ser humanos, né? Porque o ser humano é essencialmente, né, não tem essa divisão, né, na filosofia, né, política e tal, não existe, nos gregos, não tem essa divisão do social e do político. Isso é uma coisa integrada, una. Uhum. Né? Porque senão você não se conforma como gente, né? como humano. Né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? Independente do posicionamento de cada um. Sim, tanto é que a gente poderia citar, no caso, essas eleições aí presidenciais do Bolsonaro, que a gente tem diversos fatos aí que denotam muito bem essa nossa
falta de participação política de grande parte da população, né? Que a gente viu manipulação da mídia, a gente viu fake news, a gente viu uma facada falsa, né? E hoje também, entrando nessa questão aí da morte desse cidadão negro, a gente vê também na internet algumas explicações simplistas e óbvias, né, que deixam a gente até assustado, né? Ah, mas ele agrediu não sei quem, né? Mas sabe, tem outras. Ah, eu tenho um amigo negro, não sou racista. Eu sou casado com uma mulher negra, não sou racista. Como se isso fosse uma justificativa para dizer que tu, né, não é racista. Tem a questão das cotas. Então, há um desconhecimento histórico, há um desconhecimento político, né? Ainda eu acho hoje que com essas mídias sociais nós podemos fazer uma transformação bastante forte nessa realidade, tanto é que nós estamos aqui, nós não tínhamos isso aí há 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Mas, enfim, então nessa situação... Nós não tínhamos isso, essa tecnologia nós não tínhamos no início desse ano. Pois é. Então, assim, essa questão da situação brasileira, da política brasileira, que às vezes a gente quer discutir com nossos colegas, que eles acham que nós, da história, da filosofia, da sociologia, nós somos comunistas, nós somos, sei lá, queremos fazer arruaça e não sei o que mais. Na verdade, a gente quer discutir a questão da cidadania, da participação efetiva, que nós temos responsabilidade política, nós temos responsabilidade social, né? Não é só uma questão salarial, não é só uma questão de condição de trabalho, é uma condição para o aluno, é uma condição para a sociedade, né? Porque todo pai e mãe que manda o aluno para a escola, ele quer que o aluno saia com uma formação qualificada, ele não quer que o filho passe pelo que ele passou, né? Que ele não teve esse acesso, né? Enfim, né? Então, nesse sentido que eu digo que é importante a política, né? A política, para mim, é o centro das questões, né? A gente discute questão de poder, e se a gente não participar, o poder fica concentrado em alguns, né? Por isso que eles têm tanta gana com a gente que participa de forma mais efetiva. Por quê? Porque eles querem que o pessoal fique em casa quietinho e eles façam o que eles bem entender. E isso não, né? Por exemplo, se nós não tivéssemos feito toda aquela mobilização ontem, né, da questão da morte lá do cidadão, né? Sem pressão, não vai acontecer nada. Eles vão dar uma explicação furada e já era. Ainda bem que nós estamos nesse contexto aí que foram eleitos esses 5 representantes aí da cultura afro-brasileira, né? E que eu tenho certeza que as coisas podem melhorar bastante. Mas, assim, enfim, eu queria trabalhar essa temática aí da situação brasileira, né? Que eu acho que o professor Tadeu sabe falar muito melhor aí. A questão, se a gente for pegar as eleições, né? Bom, eu acho que a gente precisaria falar um pouco da desconstrução da política, né? Que foi feita nos últimos anos. Né? Uhum. As pessoas passaram a odiar os políticos e a política. Né? No mundo inteiro, a tradição é que as pessoas não gostem muito dos políticos e da política. O Elton deve ter ouvido isso, talvez, na primeira aula que eu dei para ele. Eu vou repetir isso aqui. Eu sempre dizia na minha primeira aula isso, quando era na aula de política. Ele dizia o seguinte, ó, a gente tem uma resistência muito grande com a política, porque ninguém gosta, né, de ter a sua liberdade individual regulada. Né? A gente gosta, todo mundo gosta de mandar. Né? E ninguém gosta de se submeter às regras coletivas. Né? E, então, é muito ruim, as pessoas têm uma resistência à política, porque a política é exatamente isso, é definir, né, as regras da convivência coletiva. Né? Então, quando não é a gente que manda, quando a gente que manda é ótimo. Né? Mas quando não é, a gente esbarra. Óbvio que tem, além disso, toda uma série de coisas que os políticos tendem e os partidos políticos, a oligarquização, né, ao benefício próprio e tal. Mas isso acontece em todos os âmbitos da vida humana. Né? Entre irmãos, entre família, tem disputa. Sim. Né? Então, né, não vamos transferir isso. Né? Os políticos são seres humanos como os outros.
Né? Não tem. Quando eu comecei a fazer política, né, mais partidária na vida... Eu tenho dúvidas sobre alguns, né? Sim, sim. Assim como a gente tem dúvida, eu tenho dúvida, entende? Sobre algumas pessoas, Bolsonaro, Lagstem, os caras que espancaram até a morte, né, o Beto ontem, esses caras são humanos. Meu Deus. Né? Tá? Né? Será que o Bolsonaro é humano? Às vezes eu fico em dúvida. Né? Tá? Né? O Trump, tá? Né? Então, veja, né? A política não é feita por anjos. Tá? Nem os partidos são constituídos por anjos. Tá? Então, as mazelas das organizações coletivas também estão dentro da política. Agora, óbvio, como é um âmbito de poder, né? Ali se potencializa essas coisas. Né? Mas fora isso, quer dizer, se trabalhou muito intensamente no Brasil, né? A questão da antipolítica, do ódio à política e aos políticos. Né? Isso é um movimento que se repete no Brasil. Se a gente for pegar só da República para cá, né? Isso aconteceu, eu vou pegar o século passado para cá, isso aconteceu para se derrubar o Getúlio, né? Uhum. E sempre a questão-chave que é a corrupção. Por quê? Porque, óbvio, cada um de nós se indigna, né? Quando há uma evidência de corrupção e que a gente não pode reagir. Né? Então, esse foi o discurso usado contra o Getúlio Vargas, né, que o induziu ao suicídio. É isso? Esse foi o discurso também levantado contra o Juscelino Kubitschek. Né? Esse é o discurso que é levantado contra todos os governantes e governos progressistas. Isso. Tá? Foi contra o Getúlio, foi contra João Goulart. Mas antes de chegar, ficando ainda no JK, no Juscelino Kubitschek, tá? É a história do apartamento. É igualzinho. Não tem nem novidade. É igualzinho às acusações que se fizeram ao Juscelino que ele teria um apartamento numa praia, no caso, em Copacabana. É a mesma história. Tá? Depois, você tem o João Goulart, não é isso? E as reformas o Jânio Quadros se elege com a história da anticorrupção. Isso. Tá? Né? Era a vassoura, o símbolo dele. Ela vai, vassourinha. Né? Eu era guri e me lembro até hoje. Tá? Bom, aí então, né? Depois você tem... Bom, se faz, né, o golpe de 64 em cima do quê? A mesma ladainha que se repetiu agora. Contra o comunismo, né, e contra a corrupção. Né? E aí isso começa, né, no governo Lula, já com a história do mensalão. Né? Depois você tem, com a Dilma, não dava para acusar a Dilma de nada, né? A mulher vive no mesmo apartamentozinho de sempre, tal, então dizer que ela era... se tentou com a história de Passadina, não é isso? Se criou todo um negócio. Na verdade, o alvo era a Petrobras, era um petróleo, né? Era o protagonismo que o Brasil estava tendo internacionalmente, né? E no plano interno era a mudança do perfil, né, de classe, de estrutura social que estava tendo no Brasil. Né? A desigualdade social caiu pouco, mas a ascensão social... Vamos pensar o seguinte, olha, 20 milhões de pessoas que saem da miséria absoluta. Né? 40 milhões de pessoas que ascendem socialmente. Tá? 40 milhões de pessoas é a população da Argentina. Pô, não é pouco. É quase metade da população da França. Né? Isso provoca uma mudança completa no panorama social, político e tal. Então, você tem que derrubar quem está promovendo isso. Sim. Né? Porque isso gera instabilidade. O que nós vimos com essas eleições agora? Né? Em 2016 foi aquele tsunami, né? E que se prolongou até 2018. Tá? Só para pegar um dado agregado, tá? O PT
individualmente, né, o PT perdeu, na eleição de 2016, 60% do seu eleitorado, tá? Que foi a eleição que aconteceu logo depois do golpe, tá? Que tirou a Dilma. Tá? As esquerdas todas murcharam naquele momento. Tá? E quem que cresceu mais naquele momento? A grande mídia diz, o MDB e o PSDB. De fato, eles tiveram um crescimento naquele momento, mas quem cresceu naquele momento foram o que eu chamo dos partidos de negócio, né? Pequenos partidos e grandes negócios, que são o quê? O que se chama hoje patriotas, né? O PSL, tá? O PMN... Tá? Não, Democratas já é um partido maior, né? O Democratas é o característico centrão, né? Tá? O PTB, novo, né? Tá? O Novo, tá? Cresceu aqueles partidos que se apresentavam como antissistema, sem ser. Né? Na verdade, esses partidos são partidos que reúnem políticos que nadaram sempre de braçada dentro, né, do sistema e são notoriamente corruptos. Né? Mas que se apresentaram como grande novidade. Né? E ligados a quê? Ligados ao que a gente chamava, na época, da bancada BBB, né? Que é bala, Bíblia e boi. Né? Foram esses os que mais cresceram naquele... Eram pequenos partidos, continuam sendo pequenos partidos, mas foram os que mais cresceram naquele momento. Tá? Bom, aí você tem a eleição do Bolsonaro, que é uma eleição atípica, né? Depois de 2 anos do cassamento, depois de 2 anos da cassação de um presidente da República, da demonização do PT e do Lula, né? A proibição da candidatura do Lula, que contraria todas as, inclusive a determinação do Tribunal Internacional da ONU, né? De Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, e que, portanto, a decisão deles, pela adesão do Brasil a essa convenção, coloca uma decisão deles no mesmo nível do STF no Brasil. Tá? E o Brasil não cumpriu. Isso é gravíssimo no plano internacional. Tá? Bom, tudo isso, e ainda se somou a facada. Né? Faqueada. Tá? E o trabalho de mídia. Sim. Né? Mesmo com isso, o candidato, né, apoiado pelo Lula, o candidato de esquerda, que era um ilustre desconhecido da grande maioria da população, é isso, vai ao segundo turno e tem 50 milhões de votos. Tá? A diferença foi 10 milhões de votos. Tá? É uma diferença significativa. Mas vamos combinar, né? 50 milhões é a população da cidade de São Paulo. Tá? Não é dizer que foi uma derrota cachapante. Tá? Bom, o que acontece nessa eleição é que, vou tentar ser bem rápido, porque já estou falando muito tempo sem dar oportunidade para vocês, né? O que acontece nessa eleição é que, em termos de votos agregados, tá? Eu estou falando de eleitorado, não estou falando de cargos conquistados. Tá? Tem um estancamento, né, tanto no avanço da extrema-direita, né, quanto na sangria, vamos dizer, que estava ocorrendo com os partidos de esquerda. Tá? A grande mídia diz que o grande vitorioso foi o Centrão, né? Foi o centro. Né? Ela diz que é o centro. Eu vi umas charges aí muito interessantes. O cara dizendo assim, eu tenho a mão esquerda e a mão de centro. Né? Tá? Porque o outro cara que era um ônibus, né? E escrito assim, extrema esquerda. Né? E aí o sujeito está entrando e perguntando assim, vai para o centro? Não, extrema-direita, vai extrema-direita. E o cara entrando e pergunta para o motorista, vai para o centro? Ele diz, não, mas está todo mundo entrando. Né?
Bom, né? O que nós vamos fazer? Tá? Essa é a mídia que a gente tem, né? Que confunde em vez de esclarecer. Né? Bom, fala. Assim, ó, a gente que acompanha, né? A gente que acompanha, que nem o senhor falou, o senhor era PA e tudo mais, né? Senhor é ótimo, hein? Eu tenho cabelos brancos, estou quase com 70, mas eu sou professor Eu tô branco, a barba branca. Tá tranquilo, o Elton tem 80, tá bom, tá tranquilo. Não, nada a ver, irmão. Não, somos todos professores aqui, por favor. Não, assim, então assim, o que a gente fica, porque às vezes as pessoas, a mídia tradicional, ela cria certas visões, assim, contra a esquerda, né? Que a esquerda quer dizer é que nem falou, não me lembro agora quem disse, eu sou obrigado a ser esquerda, porque é só olhar a situação do Brasil que tu é obrigado a ser esquerda, né? Porque é um país cheio de desigualdade, cheio de miséria, cheio de exclusão. Como é que a pessoa vai ser de direita, né? Não sei não. Tem muita gente que nem sabe, até no meio dos professores, o que é esquerda, direita, né? Nem a questão simbólica, nem a questão de fato. Então, assim, a gente que tem um pouco de conhecimento histórico, que nem o senhor fez agora aí uma análise, a gente sabe que em momentos históricos a elite sempre usou o mesmo método, os mesmos argumentos, né, para tirar do poder quem não interessava para eles. E, aliás, eles tiraram do poder não quem era de esquerda, mas quem era progressista, né? Não era de esquerda. A gente que estuda um pouquinho mais de política sabe que esquerda, né, é outra coisa, né? Então, é importante assim, a gente poder falar sobre isso, porque parece que a gente está falando alguma coisa só de agora, né? Parece que, tá defendendo o PT, tu é do PT, não sei o quê, né? E isso estigmatizou tanto na política brasileira que as pessoas não conseguem nem argumentar. Mas agora, quem vai lá na década de 30, 50, 60 e vai conhecer os fatos históricos que ocorreram para que tirasse, né, os políticos do poder naquele momento e colocasse outros, vai ver que a história praticamente se repete, né? E que o Brasil sempre teve essa postura assim de subserviência ao capital americano, né? De sempre se prostrar, né? E de nunca crescer, né? Se falou tanto do governo Fernando Henrique que criou o real, mas eu era jovem naquele período ali, eu não via os trabalhadores crescerem, sabe? Melhorarem de vida, melhorar salário. A moeda ficou mais estável, mas para onde é que foi essa estabilidade que não foi para os trabalhadores, né? Eu me pergunto, porque era uma situação muito complicada. Então, assim, eu faço essa fala, assim, para as pessoas perceberem que é importante tu acompanhar. Não é, hoje em dia, então, é menos complicado ainda tu poder acompanhar o que aconteceu, né? Na nossa época, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que, sabe, encher a mesa de livro, a gente tinha que se arrebentar, né? Hoje não, hoje tu tem mais acesso, então nós não podemos deixar passar mais essas mesmas falas aí, querendo justificar uma coisa que não se justifica. Felipe. Oi. Só para ler aqui o comentário do nosso seguidor aqui, tá? Eu acho que não tem, pelo menos é o meu pensamento, né? Não tem porque a gente ficar bravo com alguém por ter uma opinião diferente, né? É um debate aqui, né? Então ele está dizendo assim, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu não sou nem direita nem esquerda. Eu ando para frente, né? Eu acho que não tem motivo nem para ficar bravo com ele, né? É só pegar. Não. Principalmente se ele pegar a Transamazônica, vai andar sempre pra frente. Deixa eu falar uma coisa aqui pro Airan, não sei a pronúncia. O Airan é nosso seguidor fiel aí. Aí. Airan, e aí, pegando o gancho da fala do Elton, tem uma definição que eu gosto muito, que é do Norberto Bobbio, que é um já falecido, um jurista italiano, tá? Que morreu velhinho, quase 90 anos, tal, que tem um livro que chama Esquerda e Direita. Né? E ele tem uma definição que eu vou citar de cabeça, não vai ser literal, né? Mas o sentido da frase dele é o seguinte, né?
Hoje, ser de esquerda ou ser de direita é o seguinte, o que define é se você está preocupado com as questões sociais ou não. Se você, né, prioriza as questões sociais, você é de esquerda. Se você prioriza, tá, o ganho individual, né, o sucesso individual, tá, as iniciativas individuais, tá, você é de direita. Tá? Então, isso enquadra todo mundo, né, independente da gente querer ou não. Não é questão de ser petista, psolista, pcdubista, né? ou ser PLista, pepista, PTBista, né? Bolsonarista. Né? Quer dizer, isso aí, né? Você não precisa se autonominar. Né? E é óbvio, você pode sim seguir sempre em frente, e aí, né, se você não olhar para lado nenhum e não pender para lado nenhum, você vai ser um isentão. Isso. De sempre. Mas é muito difícil alguém ser, né, esse isentão, porque você sempre vai para um lado para o outro. Em sala de aula, quando a gente está falando com os alunos sobre isso, eu gosto de dizer para eles que essas definições de esquerda e direita, elas não são um rótulo, né? Elas não são um vasilhame onde a gente entra ali dentro, né? Elas são uma régua, né? Você é maluco, é? Para medir, então, atitudes que são de direita, atitudes que são de esquerda, a gente pode medir aquilo que é colocado, né? Mas quando a gente coloca essa questão assim, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou para frente, há de também se identificar questões, por exemplo, dentro do magistério, né? O Elton comentou lá no início, o senhor complementou de que muitos professores muitas vezes não querem saber desse papo de política, só que eles não reconhecendo os partidos que são de esquerda, os que são de direita, eles acabam votando a favor de políticos que são contra o próprio magistério, né? Pegue, por exemplo, aqui a cidade de Canoas. Nós temos, no segundo turno agora, 2 prefeitos que são de partidos que votaram a favor do plano do magistério no ano passado, que é o PTB e o PSD, que são, inclusive, da base do Bolsonaro e são do Centrão, que o senhor colocou e tudo, né? Mesmo não se reconhecendo como direita e esquerda, principalmente professores, tem que reconhecer aqueles políticos que votam contra ou a favor do magistério, né? Então, por exemplo, eu fui convidado para um grupo de WhatsApp na semana passada com mais de 100 professores que estão apoiando um candidato a prefeito aqui de Canoas, que o partido votou contra eles, né? E que ele fez uma reformulação também do magistério aqui que não foi boa. Mas apesar de que aqui não há como correr, né? Ou a gente vota no centro-direita ou no centro-direita, ou quase que extrema-direita, dependendo do caso, né? Os dois estão agora investindo no público bolsonarista, né? Mas não tem meio para frente, ô Felipe. Não tem meio para frente. Não tem meio para frente. Se falando de magistério, pelo menos nenhum dos dois... É que nem aquele cavalo que anda sempre, vai puxando sempre do mesmo lado, assim, com a cabeça por um lado só, né? Não adianta puxar para o outro lado que não... Mas pegando ainda esse gancho, sendo do momento político versus a situação brasileira, que seria o tópico que a gente estaria para perguntar para o professor, né? Me parece, professor, o senhor comentou que agora, no seu movimento, vocês estão fazendo uma rádio web, né, e participando das páginas. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui numa plataforma digital, conversando com o senhor, né, e também, digamos que os candidatos mais progressistas, mais à esquerda, que se saíram melhor nessas eleições municipais, que são aí o Boulos, a Manuela, a Arraes, do PT lá em Pernambuco, que eles souberam investir em redes sociais, né? Ao mesmo tempo, analisando todo esse contexto da eleição que o Bolsonaro ganhou, essa eleição municipal, onde os partidos do Centrão, né, inclusive são partidos como o DEM e o PP também, que ganharam muitas prefeituras e são partidos que vêm lá da arena, né? Me parece que a esquerda, ou os partidos progressistas, digamos assim, eles chegaram muito tarde nas redes sociais. Eles tinham até um ranço lá em 2010, 2013, eu que acompanho redes sociais há bastante tempo, eles até diziam assim, não, o YouTube é de uma grande corporação, o Facebook é de uma grande corporação, não vamos valorizar isso, vamos investir nas rádios comunitárias. Eu via muito esse discurso, né? Então, 2 perguntas para o senhor, já analisando esse momento político da situação brasileira. A primeira,
por que o senhor acha que o magistério é tão alienado ainda, sendo que deveria ser o público que deveria estar mais atento, porque era formador de opinião e foi muito atacado nesses últimos anos pela Escola Sem Partido, como o senhor colocou, e se o senhor não acha que a esquerda ou os partidos progressistas, mais a esquerda ou centro-esquerda, não chegaram muito tarde nessa discussão de redes sociais e, por isso, nos fez chegar nesse momento aí onde a Lava Jato destruiu a política, né? E até a visão que as pessoas têm dos partidos mais à esquerda. Estava fazendo um painel e acabei pegando um outro atalho e eu queria só terminar ali, fechar o parênteses, porque eu estava dizendo que houve um crescimento, né, dos partidos de negócios e tal, e o Centrão, né? Não foi o centro que cresceu, né? O grande derrotado, me parece, que foi o Bolsonaro, né? Isso acho que é consenso hoje, até a grande mídia está falando isso, né? Nas grandes cidades, os políticos identificados com ele tiveram muito mau desempenho. Tem muita gente que está pegando carona, né? É o caso, por exemplo, em Porto Alegre, que você tem o Melo. O Melo, não é isso? Que é um cara que sempre foi um sujeito de centro-esquerda, né? Muito mais de centro, mas, né? Nunca foi um sujeito de direita. Aliás, ele tinha dificuldade, ele teve dificuldade para conseguir a legenda no partido, porque o partido estava achando que ele estava muito à esquerda, né? E como todo mundo apostava que o tsunami da direita ia continuar, né? Um candidato mais à esquerda não teria, mais à esquerda ou menos à direita, não teria chance. Tá? Tanto é que colaram nele um candidato que é do MBL, né? Um vice que é do MBL. Tá? E aí ele está fazendo uma campanha, né, de se identificar com o Bolsonaro, com a direita e tal, acusando, né, a adversária Manuel de ser comunista e não sei o que e tal. Né? Como se ser comunista fosse desdoro. Né? Se a gente trabalhar com o raciocínio do Bob, né, eu fico muito honrado de ser chamado de comunista. Né? Não sou filiado ao Partido Comunista, né, mas nessa concepção aí, né, de esquerda, eu fico muito honrado. Como criancinha, né? Né? Eu sou prova até de que comunista não come criancinha, que meu pai era comunista, tá? Foi caçado em 64 e tal, foi preso, né? E eu estou vivo aqui até hoje, então não fui comido. Né? Né? Pelo menos se comer criança não são antropófagos. Ou pelo menos não come a própria prole. Né? O que a gente viu, na verdade, né, foi que estancou aquela sangria, né, à esquerda. Tá? E o que aconteceu efetivamente foi um deslocamento de votos dentro dos três grandes blocos. Né? Eu estou chamando aí os três grandes blocos a direita, né? O centro e a esquerda. Tá? Nessa direita civilizada, tá? Porque é que, na verdade, no Brasil a gente não tem, né? Eu falei direita, centro e esquerda. A gente não tem centro no Brasil hoje. A gente tem o centro é a direita. O centro está à direita. Vamos dizer que seja centro-direita. O que aconteceu? Cresceu o PFL, né? O voto do DEM, né? Não é mais nem PFL, é DEM. Né? Cresceu, mas caiu, e do PP, e do PSD. Tá? Mas caiu muito a votação do MDB e do PSDB. Tá? Então, em termos de bloco consolidado, o total de votos continuou o mesmo. Tá? Praticamente o mesmo. Tá? Na esquerda, idem. Tá? O PDT perdeu o eleitorado, o PCdoB perdeu o eleitorado, tá? O PT estancou a queda, o PT perdeu 60% do eleitorado na eleição de 2016. Tá?
Mas ele estancou a queda agora e aumentou 2%. É pouco, tá? Mas para quem tinha, né, toda aquela carga de ódio dirigido, né, e todas as acusações de corrupção, disso, daquilo, que não se confirmaram, né? As condenações, inclusive, estão caindo todas, tá? Mas e ficou a mácula, tá? Mas ele se recuperou. E o PSOL, que é o maior, que cresceu mais, continua sendo um partido pequeno, sem capilaridade no país, mas cresceu 6%, quase 7% dos seus votos. Tá? Então, a gente tem um quadro que eu estou dizendo o seguinte, é um pouco a volta do velho normal. Tá? O que é o velho normal? É o Brasil antes do fenômeno do lulopetismo. A gente voltou àquele quadro, tá? Que era o centrão que dominava. Tá? Isso não quer dizer, tá, que o centrão vai fazer o presidente da República. Tá? Porque o centrão não tem grandes lideranças. Então está em aberto. Tá em aberto. Então, nós voltamos a um quadro, né, onde tudo pode acontecer. Tá? Bom, vamos lá, então, a tua questão específica. A questão da alienação do magistério. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, é que dos anos 70 para cá, né, há um processo, houve um crescimento muito grande, né, da rede né, do acesso à escola, né, a universalização do ensino, tá? Mas, ao mesmo tempo, houve uma, vamos chamar assim, uma proletarização da categoria. Né? Que, quando eu era pequeno, eu sempre estudei em escola pública, né? E eu estudei eu fiz o primário, que era a denominação da época, em grupo escolar. Né? O que dominava eram as escolas públicas, né? Até segundo grau e tal, né? Na minha época era assim, quem ia estudar em escola privada era ou gente muito rica que ia para colégios de altíssimo nível, ou quem não queria, né? Quem era vagabundo, queria passar de ano sem estudar, porque a qualidade, né, estava nas escolas públicas. E isso passava por uma remuneração bem adequada, né, dos quadros de ensino. Tá? Em São Paulo, eu sou paulista, né, do interior de São Paulo, em São Paulo tinha uma denominação para as professoras, que já eram, né, maioria do ensino, né, de primeiro grau, que era para os maridos das professoras, que era chupim. Chupim é um passarinho que quem veio do interior sabe, não é isso? Que bota ovos no ninho dos outros. Né? Como naquela época as mulheres, né? Quem sustentava o lar, né? O chefe de família era o homem, não é isso? Mas como as professoras eram muito bem remuneradas, né? Era uma maneira de você desprestigiar os maridos dos professores, chamando eles de chupim, porque eles viveriam às custas das mulheres. Né? Tá? E isso mudou muito. Né? Então, veja, né, esse processo, né, de perda, né, de status social, de remuneração, o crescimento da categoria, né? Quando você tem muita gente, né, tende a também ter, né, uma diferenciação interna muito grande. Né? Então, eu não diria que é uma categoria alienada, pelo contrário, entende? Quer dizer, né? Só que não é né, a grande massa, né, dos professores e professoras que são atuantes. Né? E tem, por outro lado, um trabalho muito forte, né, desde que o neoliberalismo ascende no mundo, né, de desconstrução dos sindicatos,
né, que eram os grandes veículos de mobilização, né, das categorias profissionais. Né? Então, tudo isso contribui para o afastamento, para uma certa, né, não vou dizer nem alienação, mas alinhamento, né, das pessoas. Né? E todo o trabalho de mídia, né, de dizer que a política é ruim. Bom, eu anotei aqui, só que eu anotei rápido. A questão das esquerdas, se elas entraram, se despertaram tarde para a questão das redes sociais. Eu acho que ele tem toda a razão, né? Eu, com toda a minha idade, há muito tempo eu tenho Facebook e tal, né? E que virou uma rede de velhos, né? De mais velhos. Meu filho mais novo, eu tenho filho de 40 e tantos anos, mas tenho um filho de 16 também, né? E ele só entra no Instagram e no Twitter, né? O Facebook ele não entra mais, né? Mas quando eu entrei nas redes, né, eu era um ave rara, né? Porque a minha geração não entrava e a esquerda não entrava, né? A esquerda tem essa coisa, demora muito para se dar conta, né, das novas. Eu estava numa outra live antes de entrar nessa, o Elton me ligou, disse, nós estamos lá, e eu disse, putz, vamos lá, né? Saí daquela e engatei nessa aqui, né? Mas que era do grupo do Fórum 21. Então estava lá o Liste Vieira, né, que é um ambientalista histórico, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro e tal, né, logo na redemocratização. E o Ulisses estava falando, né, que quando essa pauta foi levantada, né, na redemocratização, as esquerdas achavam que isso era, primeiro, quer dizer, quando começa a haver esse debate, né, sobre o ambientalismo nos anos 60, puxado pelo Clube de Roma, né, as esquerdas no mundo inteiro, principalmente, né, no terceiro mundo, achavam que isso era um golpe né, dos países imperialistas para impedir que os países da periferia se desenvolvessem, né? Depois, esse raciocínio estava presente nos partidos de esquerda durante os anos 70 e parte dos anos 80 ainda. A mesma coisa as pautas identitárias, né? Que demorou para entrar, né, como bandeira dos partidos de esquerda. Agora, com as redes sociais, né, a esquerda foi pega de calça curta. Né? Nas eleições passadas, inclusive, eu me lembro, né, em cima da tua pergunta aí, me passou pela cabeça aqui que em alguma entrevista alguém me perguntou, professor, o que tu acha, né, qual vai ser o peso das eleições, isso ainda para as eleições presidenciais. Eu disse, olha, eu me lembro que ele disse, isso está crescendo, mas eu acho que não é isso que vai determinar o resultado das eleições. Ainda não é. Isso teve um peso muito grande nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não é. Fomos todos atropelados. Né? Aquelas fake news todas ali, né, foram, sim. Óbvio que a grande mídia teve muito peso na eleição do Bolsonaro, mas as fake news foram muito importantes. Né? A desconstrução ali do Haddad, da Manuela, né? Porque com os Big Data, né, com essas bases de dados enormes que as grandes redes têm, o criador, né, dessa metodologia, eu não me lembro o nome dele agora, né, mas que trabalhou junto com o Facebook e depois aquela empresa, como é que ela chamava? Ligada aí ao Analytica. Né? Como é que ela chama? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, né? Ligada ao Bannon e tal. Né? Esse pesquisador, né? Ele tem uma expressão dele, ele dizia o seguinte, que com 30 curtidas
né, eles tinham condição de conhecer, ele tinha uma escala, né, tantas curtidas, isso e tal. Eu acho que era 30 ou 50 curtidas, ele dizia, a gente conhece o cara mais do que a mulher dele. Entende? Porque, óbvio, né, eles têm um controle até do movimento do mouse que você está fazendo, né, até do teu olho, aonde você está olhando na página, na tela, aonde você para mais tempo com o mouse ou com o teu olho. Né? Então, a tua mulher não sabe disso. E nem você, às vezes, sabe. Né? E o que eles fizeram? Eles exploram, não é isso? Veja, política, nós estamos aqui falando da participação, isso, aquilo, tal, tal, mas tem muito a ver, né? E o Ayran disse aí, não, eu vou em frente, né? Eu não sou... Tem muito a ver com emoção também. Né? Principalmente a definição do voto, a empatia. A gente não vota num cara só porque ele tem tais ou quais propostas. Né? Talvez, se a gente tivesse partidos efetivamente fortes, outra forma, né, de se definir, em vez de você votar nos candidatos proporcionais, ou seja, vereadores, deputados, né, vereadores, deputados estaduais e federais, numa pessoa, mas você votasse no partido político, né, tivesse listas fechadas, talvez a gente tivesse uma relação com o voto e com os partidos diferente. Mas como não é assim, né, a gente acaba escolhendo os candidatos, isso no mundo inteiro, mas aqui é mais agravado. Né? A simpatia com o candidato é muito importante. Né? Então, o que os caras fizeram? Eu não sei vocês, eu acredito que é muito semelhante que ocorre comigo. Eu vou dizer para vocês, eu não recebi, nem na eleição passada, nem nessa eleição, fake news. Por quê? Porque, pelo meu perfil, ele sabe que não adianta mandar fake news para mim. Entende? Não vai me abalar. Mas eu tenho pessoas muito próximas de mim, né, que são bombardeadas todos os dias com fake news. Eu estou falando de pessoas da família. Migrou muito, professor. Migrou muito do Facebook para o WhatsApp, porque eu recebi, só que eu recebi de que forma? Eu participo de alguns grupos, por exemplo, eu estou num grupo de Uber, né, que tem vários trabalhadores do Uber, e eu estou num grupo de pessoas que gostariam de se mudar para o Uruguai, querem saber como é para o Uruguai, né? Aí, volta e meia, entra um membro novo, né, nas regras do grupo está lá que não pode postar política, mas ele entra e vai lá e posta alguma coisa favorável à extrema-direita, né? E daí o pessoal vai lá e diz que não pode, e ele fica no grupo, dali um tempo ele posta de novo, e daí tiram ele, né? Então, dá para ver que é uma estratégia, entendeu, da extrema-direita, de se infiltrar em grupos de WhatsApp sobre qualquer assunto, né, e de vez em quando fazer uma postagenzinha de fake news, né? Então, eu recebi dessa forma, né, estando em outros grupos que não tem nada a ver com política, só que daí entra um membro novo e tu vê que ele entrou para fazer aquilo, né? Tanto que ele sai dali, mas depois que o estrago foi feito, não adianta mais tirar ele ou não, né? Então, é uma estratégia que migrou do Facebook para o WhatsApp e é uma plataforma não monitorável, né? Sei. O Ayran comentou ali que uma hora ele vai para a direita e uma hora ele vai para a esquerda, como se estivesse indo no caminho da escola. Um dia ele escolhe ir pelo caminho da esquerda e o outro dia ele escolhe ir para o caminho da direita, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi do comentário do Ayran ali. Então ele não tem um caminho fixo, né? Ele não vai sempre para um mesmo lado, né? Eu não entendi o que ele falou. Não, Ayran, eu acho que a maioria das pessoas é como tu. Tá? Eu acho que eu posso falar, né, pelo Elton, pelo Felipe e pelo Viegas. O Viegas diz, a minha área é exatas. Né? Mas, de qualquer maneira, nós somos pessoas... Eu sou um profissional, não da política, mas das análises políticas, né? Da ciência política. Então, a gente tem que se preocupar com a política todos os dias, porque isso é a nossa vida, né? Até o ganha-pão, né? Mas a grande maioria das pessoas, né, não tem essa...
né, não tem a política como a maior preocupação do seu dia a dia, né? Então, é normal que elas oscilem. Agora, a Tati também tem razão, né? Ela diz, a minha humilde opinião é que o professor que vota na direita ou no centro, né, está se autoviolentando, ir de encontro a aprovações contra a própria classe e depois ficar nas redes sociais só reclamando. Não é a melhor opção. É verdade. Então, realmente, eu concordo com ela, quer dizer, precisaria que as pessoas se antenassem um pouco mais, né? Principalmente na hora do voto. Eu só queria falar uma coisa antes do aspecto ali da esquerda, né, das mídias sociais, que o próprio sindicato, né, nós tivemos aqui uma live com a direção do sindicato, onde eu sempre defendi essa visão aí, de que o sindicato tinha que ter ou uma TV ou uma rádio web, né? E que é uma coisa assim que se deixa buracos, né? Porque assim, tu vê até pessoas que fazem parte de organizações religiosas que têm TV e rádio web, e as pessoas se informam pelo smartphone, né? E nós, né, que ainda continuamos com o jornalzinho e outras coisas mais. Aí. É uma coisa muito estranha mesmo. Veja, o Simpro, o Simpro, né, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, né, do Rio Grande do Sul. O Simpro tem um trabalho muito interessante nas mídias sociais, né? Eles têm um jornal, né, que é o Extra Classe, né, de excelente qualidade, e eles têm, eu tenho a impressão que eles têm o site, o jornal eletrônico, né, sai todos os dias, eles têm uma equipe de jornalistas muito bom, né, e eles têm eu tenho a impressão que eles têm um projeto de uma rádio web, sim, tá? Bom, essa que nós estamos tentando colocar em pé, tá? A ideia, né, é que seja uma rádio, TV web, e que ela sirva de canal para os movimentos sociais todos. Tá? A ideia é que não seja mais uma rádio. Por isso que nós estamos trabalhando já junto com a Rede Soberania, com o Brasil de Fato, né? E a ideia é que cada parceiro mantenha a sua identidade, a sua independência, mas que se faça coisas em conjunto, né? Inclusive com a TVT e tal, né? E que isso potencialize tudo, porque senão acaba disputando audiência entre as próprias rádios e tal. Né? A gente já fez aqui, o Viegas já fez live com diretores de escola, pais, né, e mãe de aluno, coordenados aí pelo Café com o professor Viegas, né? O professor saber, foi uma live que foi organizada pelas direções das escolas de Porto Alegre, né? Elas queriam expor para a população, aí pediram para mim, eu já estou acostumado aí, né, a abrir as lives, organizar para elas e fazer a divulgação. E na semana passada, nós fizemos uma live com os pais das escolas de Porto Alegre também, né, falando dessa questão aí que o governo insiste em querer abrir as escolas para voltar às aulas, né? Então a gente tem feito esse tipo de trabalho aí, né, Elton? E a gente considera que é bem importante, né? A gente já virou uma referência no magistério público estadual aí, porque a gente começou justamente na pandemia. E como o Viegas sabe muito de computador, não sei não. Nós acabamos ajudando aí a grande maioria dos professores a saber lidar com a questão do Classroom e tudo mais. Sim. A gente teve uma audiência muito boa. Claro que depois agora diminuiu um pouco, né? Tem uma disputa grande, mas a gente já conquistou um espaço interessante aí para a gente poder continuar discutindo. Eu quero agradecer então a presença do professor. Sim, é um grande prazer poder revê-lo e ver que o senhor está bem, forte, saudável, de cabelo branco, mas está saudável. Filipão. Eu queria também, então, agradecer a presença do professor e, além de agradecer, já pedi para ele, como última contribuição dele, além do Rádio Democracia, né, quais são os veículos assim, que ele recomenda que o público que está nos assistindo, e até nós mesmos que estamos participando, assim,
para informação, né? Porque eu sinto que o público tá muito perdido para se informar sobre política e acaba se informando pelo WhatsApp, né? Ou mesmo que tente clicar lá em algum site mais conhecido aí de jornalismo, entra lá e tem um limite de matérias que pode ler por dia, né? Então eu gostaria de saber aonde que o professor se informa e quais são as dicas que ele daria. Olha, eu leio muito jornal tal, eu assisto o canal do YouTube tal, né? Que seria interessante as pessoas acompanharem. É isso, é comigo? Olha, onde eu me informo, né? Eu vejo assim, as notícias do dia a dia, nacionalmente, eu vejo na Folha de São Paulo, tá? Porque eu acho que a gente precisa ter, né? É uma grande rede que faz bobagens e tal, e faz, né? Ontem mesmo, logo de manhã, ela noticiou o assassinato do Beto, lá no Carrefour, e termina a matéria dizendo o Carrefour é reincidente nessas coisas, inclusive em 2009, 2018, sei lá, em Osasco, não, sei lá em que lugar, teve o caso também de uma cadelinha que foi morta. Quer dizer, depois eles retificaram a matéria, colocaram a cadelinha e colocaram uma série de outras agressões, principalmente com negros, dentro do Carrefour. Tá? Mas é um deslize, né, que uma coisa. Né? Tá? Mas é uma grande rede, né, que a gente pega ali o que está acontecendo. Bom, em termos de aqui locais, eu acho que tem, né, o Brasil de Fato, né, que tem o site, tem uma edição diária, né, e tem, que é alimentado o dia todo, né, e tem uma edição impressa. Agora faz tempo que não tem saído a edição impressa, era para ser quinzenal, mas eu acho que furou aí durante o tempo. Mas, de qualquer maneira, tem na internet. E tem a Rede Soberania, que faz lives, né? E ambos têm canais páginas no YouTube, no Facebook. Tá? Tem, nacionalmente, eu gosto muito do GGN, que é do Nassif, né? Que tem uma live diária à noite no YouTube, tá? Tem um outro, deixa eu ver aqui, eu sou ruim para nomes, os nomes me fogem aqui, deixa eu ver aqui, no YouTube tem também um cara que é muito bom, que tinha um programa não, ele entrava diariamente a TV Gazeta em São Paulo. Não dormiu, Elton? O que tu andou fazendo? Pois é, cara, tá feia a coisa. Não, a gente eu se sei cansa, né, cara? Eu sei que ele tá com uma namorada nova aí, né? Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Então, então é isso, cara, é isso. Tá bocejando aí, né? O cara não tá dormindo direito. Não vale botar o leãozinho aquele, hein? Não vale. Não podia deixar passar essa. Eu vou ir nos micos aí depois, né? Acorda, Elton! Bom, e localmente também aí o Sul 21, né? Eu acho que é importante. Tá? Em termos da grande mídia, por incrível que pareça, o Jornal do Comércio eu acho que está melhor do que a Zero Hora e o Correio do Povo. Bom, então é isso. E tem um outro, tem dois outros, né? Tem a Carta Maior. Acorda, Elton! E a Carta Capital, que eu também recomendaria. Agora tem mundo, né? Tem a Fórum, que é muito bom. Eu acho que é isso. Bom, gente, todos nós estamos cansados já, não é só o Elton, eu também vocês viram ali. Né? Então, eu quero agradecer o convite de vocês. Fico muito contente de a gente poder ter essa conversa. Fico muito contente de reencontrar o Elton depois de quase 20 anos, né? Mais de 20 anos. 20 anos. Nossa, tu não falou para nós aí se ele era anos, bom aluno ou não.
Ai, meu Deus. Sinceramente, eu não me lembro. Mas, olha, pela trajetória pela de minha vida experiência, dele... quando o professor não lembra do aluno... Ô, Viegas, seguinte, eu era famoso na URGS, e o Elton vai se lembrar disso, por não lembrar o nome dos alunos. Eu sou terrível. Eu sou assim. Eu sou terrível. Também. Entende? Então, assim, eu gravo fisionomia. Mas veja, na verdade, eu estava falando 20 anos, não, são 28 anos, se foi 92. 28 anos. Tá? Então, ele era eu tinha bonito, outra cara, Pois é, tá? Então eu sou bom de fisionomia, mas depois de tanto tempo fica muito difícil. Agora, pela trajetória profissional dele, eu acho que ele deve ter sido um bom aluno. A grande alegria nossa de professores é quando a gente encontra os ex-alunos e a gente encontra os ex-alunos satisfeitos com aquilo que eles estão fazendo e reconhecendo, né, esse convite, né, eu tomo por isso, quer dizer, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho. Então, isso me emociona e eu acho que emociona cada um de nós que somos professores. Muito obrigado. Com certeza. Eu agradeço. Então tá, eu queria agradecer ao professor, a todos que nos acompanharam hoje aí, né, o pessoal que estava comentando aí, que estava nos assistindo, e a semana que vem, já convidar, né, o Felipe, amanhã, a semana que vem, no sábado que vem, é a live com os professores representantes do grupo de contratados, né? A gente vai falar aí sobre essa situação dos contratados aí. Eu fui contratado durante 14 anos e sei como é, né? Então é uma luta realmente que tem que dar valor aí, né? Tá? Então, até a semana que vem. Obrigado a todos e até a próxima. Dale, Grêmio! Não. Prontinho? Eu não posso falar uma coisa do meu Inter. Última fala, agora vocês vejam, né? Eu, quando virei diretor, antes a gente tinha 300, 400 alunos. Agora na escola são 1.100 alunos, aí não tem mais como lembrar o nome de todos mesmo, né? Não tem. Valeu, Tchau. obrigado. Tchauzão.